Ó, pessoal, vamos trazer o próprio Paulo falando de espiritual. E na sua própria carta aos Coríntios, é a mesma carta. 1 Coríntios, verso 2. Aqui ele não vai estar falando de homem espiritual, homem invisível e homem visível. Prestem atenção no texto. 1 Coríntios 2,12 diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, que aqui está falando do homem, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ó, ele está falando de um homem natural e de um homem espiritual. Eu te pergunto, ele está falando de um homem visível ou um homem invisível e um homem visível? Não. Não está falando de um homem visível e outro invisível. Ele está falando de uma pessoa que é muito apegada às coisas materiais e não compreende certas coisas, e um homem mais espiritual, um homem superior, e não um homem invisível. Então aqui espiritualidade não tem a ver com invisibilidade. Outro texto também do próprio Paulo, tá? Que ele vai falar em 1 Coríntios 10, ele vai falar de maná espiritual e bebida espiritual. Só que quando você lê, ó, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 10, verso 1, ele diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. É a mesma carta aos Coríntios. Ele mais uma vez vai falar de espiritualidade. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Ó, ele está falando que eles comeram uma comida espiritual. Corpo espiritual, comida espiritual. Será que é uma comida invisível que eles comeram? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ó, o próprio Paulo, na sua mesma carta aos Coríntios, está falando de coisas espirituais. E ele fala que o pessoal comeu e bebeu de uma coisa espiritual. Vamos ver nos textos aqui da Bíblia hebraica, será que essa espiritualidade tem a ver com invisibilidade? Ó, vamos lá, de onde que Paulo tirou isso? Paulo tirou aqui de Êxodo 16, maná espiritual. Êxodo 16, verso 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Ou seja, eles comeram literalmente, pessoal. Eles comeram. Isso aqui, Paulo fala de maná espiritual. Mas maná espiritual por quê? Porque veio de uma superioridade, veio dos céus, veio diretamente de Deus. E não que seja invisível. A mesma coisa Êxodo 17, ó. Paulo fala da bebida espiritual. Em Êxodo 17 diz assim, verso 5: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Ou seja, eles beberam água, literalmente.
Porém, Paulo, na sua própria carta aos Coríntios, que ele fala de corpo espiritual, ele fala tanto de comida espiritual e bebida espiritual. Porém, essa comida e essa bebida eram físicas, eram palpáveis. Não é à toa que eles comeram e beberam. Então, a espiritualidade, no contexto da carta de Paulo, não tem a ver com invisibilidade. Então, parem de mentir que quando Paulo fala de corpo espiritual, é no sentido de ser um Gasparzinho. Ele está falando de espiritual no sentido de superioridade, porque o corpo ressurreto é um corpo incorruptível. Então ele é espiritual no sentido de superioridade. Assim como o maná e a bebida foram literais, mas eram espirituais porque provinham de algo maior, e também o homem espiritual e o homem carnal são diferentes não por visibilidade ou invisibilidade, mas sim de superioridade. Espero que tenha ficado claro, né, essa questão de corpo espiritual. O que Paulo quis dizer com corpo espiritual? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é o corpo natural, há também corpo espiritual. É a mesma coisa de falar do corpo, homem natural e homem espiritual. Não são um homem visível e invisível. É um superior ao outro. Aqui, corpo espiritual não significa um corpo invisível, mas um corpo transformado, incorruptível e plenamente guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, espiritual aqui se refere à natureza e qualidade do corpo, e não sua materialidade. Paulo contrasta corpo natural, guiado pela alma, vida terrena, corruptível, o corpo espiritual, guiado pelo Espírito, imortal e glorificado. Assim, o corpo espiritual é real, tangível, mas glorioso e incorruptível, não invisível, mas de uma substância superior, semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, como está lá em Filipenses 3:21 e 1 João 3:2. Agora a gente vai trazer também o pensamento dos primeiros cristãos sobre essa visão.